Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, Deus. Diz assim, ó, todo mundo achou? Amém? Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou os seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, ou da sua cintura, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, o Senhor sabe que eu não estou subindo aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira, meu Pai, porque a primeira coisa, Deus, é que nós temos que ter reverência, Pai, à palavra do Senhor, ao altar do Senhor, ó Pai, para subir aqui em cima, Deus. E o Senhor sabe que eu não estou subindo aqui de qualquer maneira, mas eu estou subindo aqui, ó Deus, porque eu orei, eu jejuei, eu me preparei, ó Pai, para ouvir, Pai, a voz do Senhor, ó Deus, para que a igreja, meu Pai, pudesse, Senhor, receber, Pai, um alimento, ó Pai, Senhor, vivo, ó Pai, um alimento, ó Pai, verdadeiro, ó Deus, um alimento, ó Pai, que a igreja seja nutrida, meu Pai, ó Deus, uma grama verde, meu Pai, porque, Senhor, eu entendo, ó Pai, que o que cerca as ovelhas, ó Pai, não é a cerca, meu Pai. O que prende as ovelhas não é a cerca, meu Pai, mas é a grama que é oferecida para a ovelha, Pai. Então, no nome de Jesus, ó Pai, que, Senhor, o Senhor possa falar, Pai, com a tua igreja, que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa, Pai, falar com a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que teu Espírito Santo, ó Pai, ele possa ter liberdade, Pai, Senhor, dentro da igreja, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu me anulo, ó Deus, aqui em cima, Pai, para que teu Espírito Santo possa ter total liberdade, Pai, para falar em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém, irmãos. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito segundo a teologia, os estudos, por Mateus, mas tem muitas dúvidas a respeito desse evangelho, tem muitos que falam ainda que, dizendo que o Evangelho de Mateus, ele não foi escrito por Mateus. Alguns falam que foi escrito, mas outros não, mas a maior porcentagem diz que é Mateus que escreveu. E quando Mateus escreveu esse evangelho, ele enfatizou a respeito do reino dos céus. Aqui ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E fazendo uma reflexão do Evangelho de Mateus, um estudo rápido do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar essas palavras, reino dos céus, só no Evangelho de Mateus, mais de 46 vezes. O reino, mais de 46, Mateus ele escreve só no evangelho dele, mais de 46 vezes o reino. Só, irmãos, o reino dos céus, ele está escrito no Evangelho de Mateus 17 vezes. O reino de Deus, mais algumas vezes. Mas se você pegar do primeiro capítulo ao último capítulo do Evangelho de Mateus, você começar a contar quantas vezes, você vai ver que o tema dele é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino eterno, é o reino de Cristo. Ele sempre enfatiza isso. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho, por que ele enfatiza isso? Porque o reino dos céus, o desejo dele, o que ele queria atingir ali, o que ele queria alcançar, era os judeus, era os religiosos da época, eram aqueles que estavam dentro do templo, dentro da igreja, ensinando e os outros recebendo.
Os religiosos, aquele povo que tinha a palavra do Velho Testamento, mas eles não entendiam o reino dos céus. E Mateus, ele enfatizou o reino dos céus, o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque era algo novo que estava sendo implantado na terra. Não existia o reino dos céus ainda, não existia o reino de Deus ainda aqui na terra implantado. Ele foi implantado 60 anos antes de Mateus escrever o Evangelho, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo largou o céu, o trono, para descer na terra, ele começou a iniciar o processo da implantação, de fundar o reino de Deus nessa terra. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele bate o martelo, está aberto, está fundado o reino dos céus. A partir daquele momento, irmãos, começa tudo novo, dentro da terra, um novo reino, um reino, irmãos, que tem poder, um reino, irmãos, que tem poder, tem algo dentro dele diferente, um reino que acontece as coisas, um reino, irmãos, que é o sobrenatural de Deus na terra. E os religiosos, eles não entendiam, aqueles que estavam ali, eles não entendiam, e Mateus, ele enfatiza isso, como se ele estivesse falando: presta atenção, existe um reino poderoso nessa terra, existe um reino que vai fazer algo novo na vida de todo aquele que entrar dentro desse reino. E esse reino existe, irmãos, é um reino que a gente, como igreja, muitas vezes nós como igreja, nós precisamos entrar dentro desse reino para experimentar o sobrenatural de Deus. Muitos estão dentro da igreja como os religiosos daquela época, como até mesmo os que ensinavam a palavra, os sacerdotes. Muitos estavam ensinando a palavra, mas eles não tinham a experiência do reino de Deus. Mateus ele estava falando: presta atenção, guarda essa palavra, o reino dos céus, guarda esse reino no teu coração. Esse reino, ele nunca vai sair de moda, esse reino, ele nunca vai ficar cafona, esse reino, ele nunca vai ficar ultrapassado, porque esse reino, dentro dele existe vida, e quem traz a vida dentro desse reino é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move dentro desse reino, é Ele que traz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? O reino de Deus, ele não passa. A palavra fala que o reino de Deus, ele não passa. As coisas desse mundo podem passar, mas as minhas palavras, as palavras que foi enxertadas dentro desse reino, ela não passa. A palavra do Senhor. Nós podemos ver aí no mundo, vem movimento e vai movimento, vem moda e sai moda, vem coisa nova e vai embora, mas a palavra de Deus, o reino de Deus, há 2000 anos atrás que foi fundado, ele continua o mesmo, ele continua intacto, ele continua original. É original, irmãos. Tudo aquilo que foi implantado dentro do reino, hoje, se nós entrarmos dentro dele, hoje, se nós vivermos uma vida dentro dele, nós vamos experimentar aquilo que o Senhor implantou lá no começo, aquilo que os discípulos viveram, aquilo que os apóstolos viveram. Se nós entrarmos dentro desse reino, tem poder, dentro desse reino tem poder ainda hoje, mas é necessário que a gente entre dentro desse reino e viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Nós podemos ver na moda. O pastor falou das calças. Quem lembra da moda da década de 70? Década de 70 era boca de sino, para homem e para mulher. Era aquela marmota, aquela coisa mais feia, mas todo mundo tinha. Quanto mais chegava a esconder o sapato, mas todo mundo tinha. Porque, irmãos, era moda, tudo acontecia. Aquilo ali era uma febre. Foi embora. Década de 80, a calça vinha aqui em cima, na boca do estômago. A pessoa andava até meio assim, ó. Foi embora. Depois, quem tinha a calça dobrada, 3 dobras, muitos aqui vão lembrar, 3 dobras, era considerado como burguês. Lembra disso? Camarada ali é burguês, só porque tinha 3 dobras. Só tinha uma calça, mas era burguês. Mas, irmãos, todo mundo usava. Depois veio a calça OP. Lembra da calça OP? A calça OP era aquela que era várias cores. Era amarela, azul, branca, cinza.
todo mundo andava com aquelas calças. E foi embora, irmãos, a moda foi embora. Hoje quem fala calça ao pé é cafona. A moda é cafona. Quem fala boca de sino é cafona. Tinha um movimento e a época da calça função, que era aquele corinho aqui, ó. Abria a barra da calça e colocava aquele corinho. Só um detalhezinho, mas todo mundo tinha. Fala para o jovem hoje, é cafona, é ultrapassado, já não tem mais. As mulheres, a calça era aqui. Aí na década de 2000 mais ou menos, os estilistas começaram a cortar. Foi até aqui embaixo, não tinha nem espaço para colocar o botão, entre o zíper e o botão. Foi embora, passou, agora está subindo de novo. Agora a moda, você vê, a calça está voltando aqui para cima de novo. Mas irmãos, o mundo é desse jeito. O mundo é desse jeito, vai e volta. É coisa que é uma febre que vem. Todo mundo vai no embalo e volta, mas some de repente. Mas o reino de Deus, irmãos, ele não some. O reino de Deus, irmãos, ele não fica cafona, ele não fica ultrapassado. O reino de Deus, irmãos, quando nós entramos dentro dele, irmãos, que nós experimentamos o poder do reino de Deus, irmãos, não existe. O reino de Deus, ele pode entrar num jovem que vive a melhor vida, come a melhor comida, anda com o melhor carro, frequenta os melhores lugares, mas se o reino de Deus entrar dentro dele, ele vai até na favela para adorar o Senhor. Vai até na favela para adorar o Senhor. Sabe por quê? O reino de Deus, ele tem poder, irmãos. O reino de Deus, ele muda a história. O reino de Deus, ele muda as pessoas. O reino de Deus, ele entra, irmãos, de um jeito, irmãos, que a pessoa é mudada, a pessoa é transformada. E nós, irmãos, nós precisamos de entrar dentro desse reino. Se você quer ver a sua vida diferente, se você quer ver algo novo acontecer na sua vida, entra dentro do reino, mergulha dentro do reino, que você vai ver o poder de Deus agir na sua vida. A palavra do Senhor fala que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça. Romanos 14:17, ele fala isso, que a minha comida, o meu reino, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh irmãos, aí fora nós somos injustiçados. Aí fora levanta coisas contra nós. Aí fora as pessoas fazem mal para nós. E a gente quer resolver no braço, quer resolver na arma, quer resolver na briga. Mas dentro do reino de Deus, quando você está dentro do reino de Deus, você não precisa brigar, você não precisa arrumar confusão, porque a justiça de Deus, ela age soberanamente. A justiça de Deus, ela age, irmãos, de uma forma tremenda. Nós ficamos em paz, porque nós sabemos que dentro desse reino não existe injustiça. Deus é poderoso para trazer aquilo que é justiça sobre as nossas vidas. Nós, irmãos, encontramos paz dentro desse reino. Nós encontramos a alegria do Espírito Santo dentro desse reino. Uma alegria poderosa, aonde nós podemos estar passando por qualquer situação, mas a alegria está dentro de nós. Deus está dentro de nós. O poder dele está soberano dentro de nós. Aleluia. Mateus fala assim, que o reino de Deus, ele é comparado a uma pequena semente, que o semeador, ele semeou, que é a menor semente, mas quando ela brotou, ela surgiu uma árvore, e essa árvore ela começou a crescer, e os galhos foram se abrindo, a ponto de os passarinhos pousar sobre ela. O que quer dizer isso, irmãos? Que o reino de Deus, quando nós entramos, por menor que seja a nossa semente, que nós lançamos dentro do reino de Deus, ela prospera, ela cresce, ela traz um poder sobrenatural. Como pode uma semente tão pequena, a menor semente dessa terra, ser lançada e crescer uma árvore gigante? É o poder de Deus agindo sobre aquele que semeou para colher. Talvez você está semeando, mas não está acontecendo nada.
Você batalha para lá, batalha para cá, corre para lá, corre para cá, mas não vê o resultado da semente que você está semeando. Entra dentro desse reino, cai dentro desse reino e começa a semear a sua semente, para você ver se a semente não vai brotar, se ela não vai começar a germinar e não vai vir. Sabe por quê? Porque dentro desse reino há poder, dentro desse reino há poder sobrenatural, aonde as coisas acontecem nós não entendemos, irmãos. Nós não entendemos. Se você está aqui dentro da igreja, você está semeando a semente, mas você não está vendo o resultado. Você pode ficar sossegado, que no momento certo, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer germinar, Deus vai fazer nascer, vai começar a crescer, e você vai colher muitos. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa manhã, que aquilo que você tem semeado dentro do reino de Deus, ela vai prosperar, ela vai prosperar, ela vai prosperar, porque dentro do reino de Deus existe o poder. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, entender isso, que nós temos que semear, nós temos que semear dentro do reino de Deus. Não importa, a minha oferta é R$1, a minha oferta é R$2, semeia, semeia, porque você não sabe o que Deus vai fazer com você. Deus pode fazer você de um empresário. Sabe por quê? Há poder no reino de Deus, há poder no reino de Deus. O meu dízimo é o menor da igreja, não importa, seja fiel, semeia, que no tempo certo Deus vai fazer germinar. Você vai entender o que acontece com a semente que você está semeando. Eu estou semeando no meu casamento, meu marido não tem jeito, mas você está dentro do reino de Deus, está semeando, espera, você vai colher. A palavra de Deus diz assim também, que o reino dos céus, ele é comparado a um homem. O reino de Deus, ele é comparado a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, pela alegria dele, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. E o outro sim, o reino de Deus é semelhante a um homem que buscava pérolas preciosas, mas no dia que ele encontrou a pérola de mais valor, ele foi para a casa dele, pegou todas as pérolas que ele tinha, vendeu, só para ficar com aquela. Aleluia. Você não entendeu não. Você não entendeu não. Irmãos, quando nós encontramos o reino de Deus, nós abrimos mão de tudo aquilo que prende a nossa vida, irmãos. É dinheiro, é prostituição, é carreira de cocaína, é maconha, é uma vida extraconjugal. Quando nós encontramos o reino de Deus, quando nós entramos, nós abrimos mão. Não quero mais, eu quero essa joia. Aleluia. Nós abrimos mão. Você está preso em algo, você está preso em algo na sua vida que te impede de ouvir a voz de Deus. É porque você não encontrou ainda, é porque você ainda não entrou dentro desse reino. Porque no dia que você entrar dentro desse reino, você vai largar tudo para ficar com Ele. Vai largar tudo para ficar com Ele. Deus, quando joga nós dentro desse reino, Ele liberta nós de tudo aquilo que nos prende no mundo. Tudo aquilo que nos prende no mundo, nada tem valor mais. O apóstolo Paulo falou assim, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que eu estudei, toda a faculdade que eu fiz, eu considero como esterco, porque hoje eu conheci o Salvador, eu conheci o Senhor, eu entrei dentro desse reino. Está preso ainda numa carreira de cocaína? Está preso ainda num cigarro de maconha? Está preso ainda num copo de cachaça? Está preso ainda numa novela? Está preso ainda na pornografia? É porque está fora do reino. Porque se estivesse dentro do reino, você já tinha largado tudo para viver dentro do reino, para viver a vida soberana, a vida poderosa em Cristo Jesus. Esse reino, ele tem poder. Esse reino é o reino que liberta. Esse reino é o reino que transforma. Esse reino, irmãos, é o reino que traz vida e vida em abundância nas nossas vidas. Mas como nós vamos entrar dentro desse reino? Como que nós caímos dentro desse reino? Nós não vamos entrar dentro desse reino pelo esforço do braço, pelo esforço próprio. Nós não vamos entrar dentro desse reino
dando cesta básica para as pessoas. Nós não vamos entrar dentro desse reino ajudando as pessoas achando que nós somos bonzinhos. Nós não vamos entrar dentro desse reino de qualquer maneira. Só existe um lugar para a gente entrar dentro desse reino. Só existe uma porta de entrada dentro desse reino: Jesus Cristo Salvador. Eu sou a porta verdadeira. Quem entrar por mim achará pastagem, e vai ter vida, e vida em abundância. Você tem que pedir para o Espírito Santo. Você tem que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não entendo isso, eu não conheço isso, eu nunca vi isso, eu nunca vivi isso. Espírito Santo, em nome de Jesus, me leva para dentro desse reino, porque eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero receber algo do Senhor. Eu quero entrar dentro desse reino. Eu quero ter uma experiência. O Espírito Santo, irmãos, que leva nós para dentro desse reino, é algo totalmente espiritual. É algo totalmente, irmãos, espiritual, através do Espírito Santo. Aí nós entramos aqui no Evangelho de Mateus, que ele estava pregando sobre o reino. A palavra do Senhor diz que naqueles dias, João o Batista, ele estava onde, irmãos? Aonde que ele estava? Naqueles dias, o João o Batista, estava no deserto da Judeia. João Batista estava no deserto, irmãos, mas dentro dele tinha o poder de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus já estava dentro dele. Quando Maria e Isabel se encontraram, ali já teve a ligação do reino de Deus. Ali um já se comunicou com o outro. E a palavra de Deus diz que João o Batista, ele estava no deserto. Mas ele estava no deserto, irmãos. Mesmo ele estando no deserto, a Bíblia fala aqui, Deus falava com ele. Deus falava com João Batista. O deserto é lugar de onde? O deserto é lugar de sofrimento. O deserto é lugar de sequidão. O lugar onde nós passamos fome, passamos sede. O lugar de humilhação. O lugar de desemprego. O lugar, irmão, do sofrimento. O deserto é tudo isso. Mas mesmo no deserto, João Batista ouvia a voz de Deus. Quem está dentro do reino de Deus pode passar para o deserto, pode estar dentro do deserto, mas ele vai ter experiências tremendas com Deus. Porque o deserto ele não barra crente, o deserto ele não para crente, pelo contrário, é no deserto que nós vamos viver as melhores experiências do reino de Deus. Aleluia! É no deserto, irmãos. É no deserto, irmãos. Aleluia, é no deserto. É no deserto que você está no deserto. Você está no deserto. Se prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. Eu profetizo isso, eu libero uma palavra daqui. Se você está no deserto, se prepara para viver o melhor de Deus na sua vida. É no deserto, irmãos. É no deserto. João Batista estava ali no deserto, mas Deus estava mexendo com o interior dele. Deus estava mexendo no interior dele. João Batista, fala para esse povo aí que ele está chegando. Ele está chegando. Fala para esse povo aí, se prepara o caminho, larga a prostituição, larga o caminho errado, larga o caminho torto, porque ele está vindo, o reino de Deus está vindo. João Batista, ele estava fazendo isso, ele estava lá no deserto, mas ele estava falando para o povo: ei, prepara o caminho, larga o pecado, larga tudo aquilo de errado que vocês estão fazendo, porque Ele está chegando, o Messias está chegando, o Senhor está chegando. E quando Ele chega, João Batista no deserto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deus estava falando com ele, irmãos. Foi no deserto, irmãos, que o povo de Israel tiveram os maiores milagres acontecendo. Foi no deserto que eles experimentaram. Foi no deserto, irmãos, que era a coluna de fogo para aquecer o povo de Israel no frio. Foi no deserto, irmãos, de 40, 50 graus, que Deus preparava a nuvem de glória para refrescar o povo. Foi no deserto que a água saía da pedra. Foi no deserto, irmãos, que o mar
se abriu. Foi no deserto, irmãos, que deu um vento, e o povo de Israel só achou que era um vento, mas estava vindo carne para eles comerem. É no deserto, irmãos, foi lá no deserto que as criancinhas, ela começava a crescer, e o sapato começava a crescer junto, a roupa começava a crescer junto. Passaram 40 anos no deserto, mas a roupa não acabou, o sapato não acabou, crescia tudo junto, mas não acabou. É no deserto que nós vamos experimentar o poder de Deus. É no deserto, irmãos, que nós vamos experimentar, mas é preciso de nós estarmos dentro do reino de Deus para viver o sobrenatural de Deus. É no deserto, é na pior, irmãos. É no pior momento da nossa vida dentro da igreja, passando por lutas, tribulação, dificuldade, sofrimento, que é no deserto, é que nós vamos experimentar o melhor de Deus. 2009, a Vera teve o câncer no pescoço, a minha esposa. Ela teve o câncer no pescoço, na tireoide. E eu trabalhava à noite, eu trabalhava à noite. Eu chegava de manhã às 7 horas. Ela estava acordada, mas não por causa do câncer. Tinha dia que eu chegava, ela estava dando risada. E eu falava: você está doida? Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Resolveu, irmãos. Deus fez a obra. Está livre, liberta. Mas não foi aquele tempo que barrou a Vera. Não foi aquele tempo que me embarrou, irmãos. Não foi, irmãos. Foi no tempo que a Vera estava parada em casa, que Deus trazia ministração no coração dela. A Giane teve o câncer de mama, 2010, um ano depois. Mas, irmãos, nós íamos na casa da Giane e do Humberto. Eu nunca vi a Giane com cara feia. Eu nunca vi a Giane com cara amarrada. Sempre feliz e alegre, porque Deus estava ali com ela. E os que iam ali na casa dela saíam edificados. Muitos que iam ali não entendiam, mas era o reino de Deus, irmãos. Dentro do reino de Deus que estava acontecendo as coisas. Era dentro do reino, irmão. Você precisa estar dentro do reino. Nós precisamos estar dentro desse reino. Se a gente não encontrou ainda esse reino, irmão, nós precisamos buscar, cavucar, que nem esse homem fez, para achar esse tesouro perdido. Ele existe, ele é real no meio de nós. Ele existe e é real. Em 1999, nós fomos fazer uma visita para um rapaz ali. Alguns aqui vão lembrar de um camarada que ele estava perto da morte, com AIDS. E nós fomos visitar ele. Eu preguei para ele sobre o João 11, a ressurreição de Lázaro. Ainda que você estiver morto, mas se você crer, Deus te faz tornar a vida. Que era o Lúcio. Irmãos, o vírus, ele estava com a AIDS, já morto lá, ia arrastando para o banheiro. Fui fazer uma visita para ele, orei por ele, depois voltei com o pastor, oramos por ele, ungimos ele, ele começou a ir na igreja. Irmãos, aquele homem começou a melhorar, ele começou a engordar, ele começou a tomar peso, voltou a trabalhar. Ele está vivo até hoje. E a última vez que eu encontrei ele, ele falou: eu ainda quero formar uma família, porque Deus já me curou. Irmãos, esse é o poder de Deus, irmãos. É o sobrenatural de Deus. Aonde a gente, no reino de Deus, está onde a gente não espera, é que vem a providência de Deus. Ah, você está passando por deserto, você está pela dificuldade, você está numa situação difícil. Talvez você não está nem esperando vir dali, mas é dali que Deus vai providenciar a tua vitória. Aí a palavra fala que João o Batista, ele estava no deserto, mas ele estava experimentando o poder de Deus, porque o reino de Deus estava dentro dele. E João Batista, ele estava fazendo o quê? Olha o versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, ele estava no deserto, ele estava experimentando o deserto, passando pelo deserto, mas a palavra de Deus diz que ele estava pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. O deserto ele não barra a gente, o deserto ele não para nós, irmãos, o deserto ele não para. Aquilo que você está fazendo dentro da casa do Senhor, aquilo que você está fazendo, continua fazendo. Está no deserto, continua fazendo, porque Deus vai ser com você, na hora certa, Deus vai agir na sua vida. João Batista ele não parou. O deserto, irmãos, ele não pode ser algo que barra a nossa vida, não, porque dentro de nós tem algo que é maior do que o deserto, tem algo dentro de nós que é maior do que os problemas que muitas vezes vêm sobre nós. O reino de Deus que está dentro de nós, irmãos, é maior do que toda dificuldade. Se Deus quiser, hoje mesmo você vai sair daqui com a sua vitória. Mas não para não, se você está pregando, não para não. Se você está orando por alguém, não para não. Se você está orando pela sua família, não para não. Se você está cuidando de uma célula e ela não está indo para frente, não para não. Se você está evangelizando, entregando panfleto, não para não, porque na hora certa Deus vai te honrar. A palavra do Senhor diz: eu honrarei aqueles que me honram. Irmãos, não podemos deixar as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas barrar nossas vidas. 23 anos nós estamos servindo ao Senhor, e já aconteceu muitas coisas, mas nós não paramos. Às vezes nós vamos a 100 por hora, depois a gente dá uma reduzida, vai a 10 por hora, mas irmãos, não para, a gente não para, a gente está lá, a gente está insistindo, porque a palavra do Senhor diz que Ele honra aqueles que te honram. Ele honra, irmãos, nós, irmãos. Apóstolo Paulo, ele foi um dos que nada brecou ele, nada parou ele, irmãos, nada, dificuldade nenhuma. Lá em Coríntios ele fala: passei fome, passei sede, fui traído pelos meus irmãos, fui assaltado, me bateram, sofri naufrágio, me deram varada, mas eu continuo pregando o Evangelho, continuo vivendo dentro desse reino, porque esse reino eu não abro mão por nada. A palavra lá em Coríntios, acho que em Coríntios, fala que ele foi julgado, e ali ele entra dentro do navio para ele ser transportado. Se eu não me engano é para Roma, mas se tiver algum teólogo aqui que eu tiver errado, me corrija, mas eu só quero mostrar para onde ele estava indo. E a palavra de Deus diz que lá ele foi preso, lá ele sofreu, mas ele estava dentro do barco, e o barco veio uma tempestade tão grande, ali veio uma tempestade tão grande que parecia que ia afundar o navio, mas no meio daquilo, onde as pessoas estavam tudo angustiadas, uns querendo pular para fora do barco, outros com medo, outros achando que ia morrer, a palavra de Deus diz que pareceu um anjo para Paulo: fica em paz, fica tranquilo que isso aqui, eu estou no comando disso aqui, o barco não vai afundar. Fala para esse povo aí, fica dentro do barco. Os que ficarem dentro do barco não vai morrer ninguém, não vão morrer ninguém. Os que pularem vão morrer, mas fica dentro que não vai acontecer nada. Irmãos, imagina Paulo ali dentro daquele barco. Irmãos, o Senhor me apareceu no meio dessa tempestade, e Ele falou: não é para ninguém pular do barco, que se alguém pular vai morrer, mas quem permanecer dentro do barco, ninguém vai perder as suas vidas. E ali o barco continuou indo, foi embora. Lá na frente ele perde o controle do leme, ou perde o controle do negócio lá aqui, do volante do barco, e ele chega numa ilha, eu acho que é a ilha de Malta, e a palavra fala que cada um se virou do jeito que podia para descer do barco, um com uns pedaços de madeira, outros nadando, outros no pescoço de alguém, e caíram tudo nessa ilha. E a Bíblia ali fala que estava um frio lascado, e eles fizeram uma fogueira, e Paulo foi lá pegar as madeiras, Paulo foi lá pegar os gravetos para levar para a fogueira. No que ele pegou as lenhas, as madeiras, a palavra de Deus diz que uma serpente
picou a mão dele. E o povo da ilha falou: esse cara é um amaldiçoado mesmo. Sofreu lá, quase morreu com o barco, fez isso, passou por aquilo, e agora no final, uma serpente morde, pica o braço dele, a mão dele. Mas aquele que tem o reino de Deus dentro dele, aquele que tem o poder de Deus dentro dele, irmãos, faz que nem Paulo. Quando a cobra picou Paulo, ele: está de brincadeira comigo, já tentaram me matar de tudo quanto é jeito, agora uma cobra dessa vai me matar. Ó, sabe o que Deus está falando? Está na luta, está na dificuldade, está passando por situação difícil, reage, 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 que Deus vai te dar vitória. Reage, que Deus vai te dar vitória. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Satanás, ele não tem poder, irmãos, para derrubar. Satanás, ele não tem poder para matar. Satanás, ele não tem poder para tocar nas nossas vidas, porque aquilo que foi conquistado lá na cruz do Calvário, não tem nenhum que pode tocar nas nossas vidas. Aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário está dentro de nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra para implantar o reino de Deus, mas para desfazer todas as obras do diabo sobre as nossas vidas. Não há demônio, não há diabo, nada pode brecar. E a palavra de Deus diz ali que o povo da ilha ficou ali esperando Paulo morrer. Isso aí vai morrer em 5 minutos, quer ver? Todo mundo ali, quer ver? Passou 5 minutos, agora vai morrer meia hora, quer ver? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a noite inteira. O povo ali vai morrer, e Paulo ali esquentando a fogueira. Aquilo que está dentro de nós, irmãos, é um antídoto poderoso. É um antídoto poderoso contra veneno de qualquer coisa. Não existe, irmãos, não existe veneno que derruba esse antídoto que está dentro de nós. O poder do Espírito Santo, o Deus poderoso sobre as nossas vidas, irmãos, não existe. Satanás, ele não derruba você, fofoca não derruba você, injustiça não derruba você, desemprego não derruba você, falar mal de você não derruba você, a enfermidade não derruba você, o diabo não derruba você, porque você está dentro do reino de Deus. Nós estamos dentro do reino de Deus. Há poder dentro de nós, irmãos, há poder dentro de nós, e esse poder dentro de nós, ele vence qualquer coisa. No mundo você pode ter aflição, mas você pode ter bom ânimo também, porque ele venceu o mundo e você vai vencer também. Nós vamos vencer também. Não para, irmãos, aquilo que você está fazendo. Não para naquilo que você está fazendo dentro do reino de Deus. Não para, continua fazendo. Está na luta, está na dificuldade, continua fazendo. Está a 100 por hora, continua fazendo. Caiu a 30 por hora, mas continua fazendo, porque o Senhor, ele vai honrar. Olha o que diz em Salmo 126:5, ele diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A recompensa vai vir, irmãos. A maior recompensa daquele que serve ao Senhor, sem dúvida nenhuma, é a eternidade. Porque é pela eternidade que nós estamos aqui. Eu, pelo menos, eu estou aqui. Não estou aqui por causa de um apartamento, não estou aqui por causa de um emprego, não estou aqui por causa de dinheiro, não estou aqui por causa de nada. Eu estou aqui porque eu quero encontrar o Salvador um dia. Eu quero encontrar Deus, o eterno, um dia. Mas, irmãos, aqui na terra, o que nós fazemos dentro do reino de Deus, nós colhemos, e aqui diz que é grandes molhos. A recompensa vai vir. Olha o outro versículo que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não entendemos porque vem o sofrimento, nós não entendemos porque vem a luta, nós não entendemos porque vem o sofrimento, mas os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor.
Talvez Deus, Ele está fazendo algo na sua vida que você não está entendendo hoje, mas amanhã, quando você passar por isso, você vai entender direitinho o que Deus está falando. E a palavra de Deus ainda diz, para encerrar, a palavra de Deus diz aqui no versículo 4: este é João Batista. Esse é João, tinha suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. O gafanhoto, quem conhece o Velho Testamento e quem lê a Bíblia, vai ver ali em Joel, que o gafanhoto, ele só vinha nas lavouras, ele só vinha nas plantações. A palavra diz que, a Bíblia fala em Joel, que o cortador, o segador, ele era tudo gafanhoto, que ele vinha nas lavouras do povo de Israel, para picotar, para cortar, para acabar com a plantação deles. Mas aqui no Novo Testamento, a palavra diz que aquele que comia, que acabava, que destruía com o povo de Israel, aquele que tinha o reino de Deus, ele estava comendo. Aquele que destruía lá no passado, aquele que acabou com a lavoura, aquele que estava destruindo o povo de Israel, estava servindo de alimento para João Batista, porque ele estava dentro do reino de Deus. Ele comia o gafanhoto e servia de vitamina para João Batista. Quanto mais ele comia o gafanhoto, mais ele se fortalecia, porque era aquilo que tinha. Ei, está passando pela dificuldade? Está passando pela situação difícil? Tem um gafanhoto aí na sua vida destruindo, querendo destruir a sua vida? Ele não vai destruir aquilo que você está passando aí, aquilo que você está atravessando aí. Deus fala para você nessa manhã, está servindo para te edificar, está servindo para te fortalecer, está servindo, irmãos, para te dar vida e vida em abundância. Você vai ser um crente. A palavra do Senhor diz que o crente, ele é provado como ouro, limpo, sai toda a impureza. Quando Deus permite que venha algo na sua vida, Ele está te limpando, Ele está te fortalecendo, Ele está te restaurando, Ele está te renovando, Ele está te dando vida e vida em abundância. Agora um detalhe aqui para terminar. Quando João Batista, ele estava comendo o gafanhoto, tinha um gosto bom? Tinha um gosto bom? O único na Bíblia que eu conheço que comia gafanhoto. Quando ele mastigava aquele gafanhoto, vinha o amargo na vida dele. Vamos ficar de pé. Quando vinha o gafanhoto na vida, quando ele comia o gafanhoto, quando ele mastigava o gafanhoto, vinha um amargo na vida dele. Está amargo aí, irmão? Está amargo a situação que você está atravessando? Está amargo o seu casamento? Está amargo a sua vida financeira? Está amargo a sua saúde? Está amargo, irmãos? Deus está falando aqui que tem gente aqui dentro que está amarga, que está amargo, está atravessando por um caminho amargo, mas continua. Meu casamento não está bom, come o gafanhoto. Eu estou desempregado, come o gafanhoto e sente o gosto do amargo. Eu estou com uma enfermidade que não está passando, come o gafanhoto. Come o gafanhoto, come o gafanhoto, está amargo, come o gafanhoto, está amargo, continua comendo o gafanhoto. Deus está providenciando o mel está vindo sobre a sua vida, o mel está vindo sobre a sua vida. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deus está providenciando o mel nessa manhã para você, para misturar com esse amargo vai sumir da sua vida. Por um tempo João Batista comia o gafanhoto amargo, mas Deus falou para ele: João Batista, experimenta gafanhoto com mel, que você vai ver o que vai dar. O mel está vindo sobre a sua vida, o mel está vindo sobre a sua vida. Senhor, derrama sobre nós nessa manhã o mel. Eu queria que você continuasse orando. Talvez você está atravessando, talvez está tão difícil para você servir a Deus, talvez está tão difícil para você andar com Cristo, continuar servindo a Deus. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus nessa manhã, fala com Deus nessa manhã.
Há poder dentro desse reino, irmãos. Nós não estamos reunidos aqui à toa. Nós não estamos reunidos à toa nessa manhã aqui. Nós não estamos reunidos aqui à toa. Senhor, isso aqui não é um parque. Isso aqui não é um clube. Isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui é o reino do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, e nós queremos que algo novo aconteça. Algo novo aconteça no meio de nós. Levanta suas mãos agora. Começa a adorar o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Começa a colocar as tuas amarguras no altar do Senhor, para Deus colocar mel aí. O mel está chegando. O mel está chegando. Continua só mais um pouco. Anda só mais um pouco. Dá mais uns passos. Dá só mais uns passos. Anda só mais uns metros. Anda só mais uns metros, que o mel está chegando. O mel está chegando sobre a sua vida. Coloca, Senhor, coloca esse meu irmão que está passando por amargura. Coloca esse meu irmão, coloca essa minha irmã que está enferma, que está passando por problema de desempregado, que está passando por problema financeiro, que está passando, Senhor, uma crise, Pai, que está no deserto. Coloca ela dentro do teu reino, do poder, do poder, do poder.